Olá, bem-vindo de volta. Nesse vídeo eu quero tratar do problema da concorrência de requisições. Qual é esse problema? Bom, por enquanto nós não temos concorrência de requisições porque a requisição para o servidor é feita uma única vez quando o componente é montado. Porém, pode acontecer de que nós queremos fazer uma requisição cada vez que o estado do componente mude. Um exemplo, aqui eu coloquei um novo estado chamado contagem e agora eu quero que toda vez que o contagem seja alterado, esse useEffects executado. Bom, esse contagem não importa nessa requisição, mas pode ser que seja uma outra variável que importe, e aí cada vez que essa variável mude, a gente tem que enviar uma nova requisição. Então, botei aqui o estado contagem, e aqui embaixo eu coloquei um botão com um clique, que ele ativa o set contagem para a gente renderizar novamente esse componente, e aí ele vai enviar uma nova requisição. Então, qual é o problema? Pode ser que a gente envie várias requisições e essas requisições são assíncronas, ou seja, não necessariamente a primeira requisição enviada vai ser a primeira a chegar, e não necessariamente a última requisição enviada, que é aquela que envolve o estado mais recente, vai ser a última a retornar. Então, pode ser que a última não seja a última a retornar e que uma anterior, com estado defasado, seja a última a retornar. Portanto, vai ser aquela que vai ser exibida. E aí a gente pode ter um problema da desatualização dos dados. Bom, vamos ver isso aqui de forma simulada. Então, eu vou aqui dar um console log antes da execução. Então, vou botar aqui console, a requisição foi enviada, porque ele está sendo executado logo antes dela ser enviada. E aqui, quando ela retornar, eu vou dar um console log, a requisição retornou. Vou salvar. Vamos ver aqui na tela. Bom, a primeira apareceu. Aqui, vou dar o reload para voltar para o início. Aqui a primeira apareceu. Agora eu vou clicar o contagem aqui algumas vezes. 7 vezes. Veja aqui embaixo que toda a requisição enviada retornou. Demorou um pouquinho porque está com aquele set timeout. Então, se esse componente for renderizado 10 vezes, vão ser enviados 10 requisições. E nada garante, como eu falei, que a primeira vai ser a primeira e a última vai ser a última. Então, qual é o ideal? O ideal é que, quando enviarmos uma nova requisição, a última requisição seja abortada, para que ela não volte. Então, aí sim a gente garante que a última requisição vai ser a última a voltar. Como é que a gente faz isso? É bem simples fazer isso. Nós podemos utilizar esse objeto chamado abort controller. Está aqui um tutorial bem simples como fazer. Então, primeiro nós instanciamos esse novo objeto, abort controller. Nós passamos ele como signal para o Axios. Então, o signal vai ser o controller.signal. E quando nós quisermos abortar a requisição, que vai ser naquela função de cleanup, que é quando o componente é desmontado para ser remontado, ou para não ser remontado, quando ele for desmontado, nós podemos abortar a requisição. Então, vamos fazer isso. Vamos começar definindo o abort controller. Vou definir aqui const controller igual new abort controller. Temos que passar para o Axios como sinal signal controller.signal. E agora, onde é que eu vou abortar? Eu tenho que escrever uma função de cleanup, que é a função de retorno, a função que retorna do useEffects, e aqui eu vou dar o abort controller.abort. Vamos ver agora se funciona. Vai dar um pequeno problema, mas aí eu vou mostrar bem simples como resolve. Loading. Agora eu vou clicar aqui várias vezes também. Só deu para clicar uma porque... Deixa eu botar aqui para baixo. Vou clicar várias vezes. Muito bem, vamos ver agora o que aconteceu. Então, tá difícil aqui. Tá difícil, agora vai. Veja que a requisição foi enviada, foi executada 10 vezes, porque a requisição foi enviada 10 vezes. Porém, a requisição retornou apenas uma, ou seja, apenas a última requisição retornou. Claro, a não ser que tenham retornado antes de eu enviar a próxima, mas aí não tem problema, porque não vai dar conflito, porque ela já retornou. Mas se alguma não tiver retornado ainda, quando enviar a próxima, a última vai ter sido cancelada. Qual é o problema que eu falei? O problema que eu falei é que isso gerou um erro e aqui apareceu algo de errado aconteceu, mesmo ele listando, porque em nenhum momento eu sumo com aquele erro, mas novamente isso aqui é muito fácil de resolver, que é toda vez que eu enviar uma requisição,
ou pode ser quando enviar uma requisição, pode ser aqui, eu vou dar o set error false. Agora sim, deve resolver isso. Vou dar o reload. Voltou aqui. Vou baixar para poder clicar várias vezes. 10 vezes, vai dar algo de errado aconteceu, porque deu um erro. Aí poderia tratar isso no código também, mas quando a requisição foi abortada, isso foi considerado como um erro. Mas aí depois ele some quando a requisição retornou. Bom, poderia melhorar esse código, mas eu quero que tenha ficado claro aqui essa ideia de que devemos lidar com essa questão da concorrência de requisições, e nós podemos fazer isso utilizando um abort controller e abortando a execução na função de cleanup.